Nossa história não tem uma linha do tempo reta. Ela vai e volta ao longo dos anos. Anda pra cá e pra lá, atrás de referências, histórias, tradições, inspirações. E olha também pro futuro, em busca de inovações. Tá aí uma palavra que nos motiva: inovação. Não é à toa que já chegamos tão longe. É justamente essa inquietação que gera ainda mais inovação. Novos produtos e, claro, grandes resultados, como o crescimento das vendas e muito destaque no mercado. E continuamos evoluindo, indo mais e mais, pesquisando tendências e novidades fora do país. Mas tudo isso somente é possível por causa das pessoas, pois acreditamos que são elas, com suas ideias e motivações, que nos fizeram chegar aonde chegamos todos estes anos. Cada vez mais lojas, cada vez mais gente envolvida, cada vez mais inovação. Essa é a nossa história, uma história de quem está sempre em busca de inovação. Porque o novo nos inspira a sonhar mais e fazer mais. E vamos continuar sempre assim, sonhando e realizando cada vez mais projetos de vida feliz, ano após ano. Sejam muito bem-vindos ao Super SonoCast, mais um episódio. E aí fica o convite para que você nos siga, no Spotify, no YouTube, nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, Dr. Gleison Guimarães. E vai ser muito bom ficar junto de vocês, porque hoje eu recebo um convidado muito especial. Eu recebo o Padre Gleison para a gente falar sobre o sono, mas principalmente como a religiosidade e a espiritualidade pode ter muita relação com as questões de um sono muito melhor. Então seja muito bem-vindo, Padre Gleison. Padre Gleison é pároco da paróquia Santo Antônio, aqui em Macaé, e também é vigário episcopal, e ele tem muito a nos ensinar, A gente vai ter muito o que aprender por aqui, porque esse assunto de religiosidade e espiritualidade é um assunto que cresce a cada dia, também dentro da medicina. E, claro, não podia deixar de falar por conta das questões do sono. Então, seja muito bem-vindo, Padre Gleison, por favor. E aí, o que eu queria iniciar para a gente esquentar aqui esse bate-papo é que a maioria dos distúrbios do sono, dos problemas no sono, acaba sendo causado por maus hábitos. A gente reconhece que a gente precisa tentar utilizar de instrumentos que consigam fazer com que a gente ajuste melhor os nossos hábitos. Na prática, a gente dorme porque a gente tem sono. Da mesma forma que a gente come e a gente bebe porque a gente tem fome e a gente tem sede. Mas não é só isso. A função do sono não é só aliviar essa sonolência que é acumulada durante os nossos dias, Existe uma função de reparação, de conservação de energia, de reforço imunológico, de triagem e consolidação da memória, de recalibragem das nossas redes neuronais, de ajustes no sistema endócrino, neurohumoral, cardiovascular e metabólico. Ou seja, o sono é um organizador de tudo. Uma verdadeira reorganização maciça que acaba acontecendo da nossa biologia molecular, celular, das nossas máquinas, que são nossas células. Então, vocês podem estar me perguntando, mas tudo bem, e aonde que a religiosidade e a espiritualidade, que durante essa conversa eu vou chamar de RE, da onde que a RE entra nisso? Então, todos nós temos alguma espécie de crença a respeito da origem, da natureza e da finalidade do universo. E a nossa religião, indiscutivelmente, é o nosso guia. Por isso que eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que ele, porque a maioria das pessoas é espiritual e deseja usar a RE para lidar com os seus conflitos, lidar com o seu sofrimento, e inclusive usar a RE para tratamento. E eu queria que o senhor começasse, padre,
falando disso pra gente, assim, como que a gente pode, de certa forma, e como que o senhor observa isso, né? A gente usar tudo que a gente aprende dentro da religiosidade, da espiritualidade, para que a gente consiga mover as nossas questões pessoais, as nossas angústias, os nossos sofrimentos também, que muitas vezes nos fazem perder o sono, mas conceituando, o que seria espiritualidade e qual seria a diferença entre o conceito de espiritualidade e o conceito de religiosidade? De uma maneira bem simples, né? A espiritualidade ela é um conceito muito mais amplo, porque seria toda pessoa que acredita em alguma coisa, que tem as suas crenças em um ser divino, num ser sagrado. E aí, essas manifestações dessas crenças que ela tem, né, dessa espiritualidade, ela se manifesta dentro de uma religião, de uma religiosidade, que se faz presente através de gestos, né, através de culto, através de práticas. Então, nós poderíamos dizer, a espiritualidade ela é algo intrínseco, a gente não consegue tocar, a gente não consegue medir. Enquanto que essa religiosidade, ela sim é medida, né? Porque então, a minha espiritualidade, ela se manifesta na minha religiosidade, que me leva a ir ao templo tantas vezes por semana, que me leva a esta prática de fé, né? Essa prática da religião que me leva a praticar a caridade tantas vezes, que ter essa oração tantas vezes, ter as atitudes, né? Então, se nós pudéssemos resumir, poderíamos dizer, enquanto que a espiritualidade, no seu conceito muito mais amplo, se manifesta, né, dentro de uma prática religiosa. Religião é o que vai, né, vem de ligar, né, religar, que liga sempre a pessoa a alguma coisa. E essa é a importância que nós temos de ter ali unido o corpo e o espírito através da religião, da religiosidade. Perfeito, gente. Então já começa a ficar mais claro pra gente, né, com relação aos conceitos, que a gente vai acabar discutindo bastante por aqui. E aí a outra pergunta que é sequencial a essa é por que então é importante falar sobre, né? A gente entende que a religião, ela permeia todas as áreas da cultura, né? E por isso, uma análise bastante razoável que a gente pode fazer é que a gente precisa ter uma abordagem multidisciplinar desse fenômeno da RE, né, da religiosidade e da espiritualidade. Então a gente vai, sim, dentro desse fenômeno, passear pelas questões da economia, da filosofia, da antropologia, da teologia e da medicina, né? Existe essa necessidade do olhar amplo que a religião acaba passeando por tudo isso. Então, quando a gente fala, e aí é um assunto que eu acho que é bem legal, e eu ouço o senhor falando muito na missa, né? E eu acho que o quanto é importante a gente discutir sobre isso, porque a gente também, entendendo esse olhar mais amplo da religião, a gente não tem como reduzir, né, ou ter uma atitude reducionista do quanto a religião é importante, do quanto que ela está entremeada com toda a nossa vida, né? Porque, indiscutivelmente, ela é um fenômeno nem um pouco particular. Ela faz essa interação mágica com a nossa vida. E aí a gente tem aquela máxima, né, de que religião, time de futebol e política a gente não discute. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente disso, né? Por que é importante falar sobre a religião? Por que é importante praticar? Por que é importante se entregar a isso? Interessante porque essa fala, né, de que religião, futebol e política não se discute, porque geralmente quando se fala de uma discussão é como se tivesse que sair dali um ganhador e um perdedor, né? E se vai ter que sair um ganhador e um perdedor, ninguém quer perder. Agora, é importante sim nós falarmos, trocarmos ideias sobre essas coisas, sobre política, sobre religião e também sobre a questão do futebol, né? E o que é curioso? Porque nós, seres humanos, não somos seres isolados, né? Uma das grandes características do ser humano, que é o ser pessoa, é que ele é um ser de relação. E eu existo porque eu me relaciono com o outro. Na verdade, eu existo porque alguém se relacionou, né? Se nós olharmos desde o ponto de vista físico, natural, o meu pai que se relacionou com a minha mãe, que houve uma fecundação e nasci eu. Então, primeiramente, né, o ser humano ele é um ser relacional. E a nossa vida existe nessa função em relação, né? Em relação às pessoas, em relação ao outro. E, inclusive, o Papa Francisco nos lembra muito que a igreja ela não é uma ONG.
A igreja ela não é um sindicato, porque às vezes a gente pode correr o risco de reduzir, né, a religião numa prática de poucos, num espaço onde se faz eleições, escolhas e se vive aquilo ali num mundo muito reducionista. Só que não. Essas práticas, elas nos levam a o que chama de um transcendente, né? Elas me conectam com algo, com alguém num nível superior, em que isso fomenta e alimenta as minhas crenças e que vai dando sentido à minha vida. E nós, por sermos pessoas, somos complexos em todos os sentidos, né? E exatamente essa complexidade ajuda a entender o ser humano, não somente desde o ponto de vista da medicina, não somente desde o ponto de vista da economia, não somente desde o ponto de vista da antropologia, mas um todo. Para entender a pessoa, nós precisaríamos, né, observar e analisar o contexto social, emocional, físico, intelectual, espiritual, né? Então é um todo que vai nos compondo. E como que aqui isso vai ganhando força e robustez quando essas situações todas se entrelaçam. Como é importante. Então, e também parabéns por essa iniciativa, né, de ir desenvolvendo esse pensamento seu trabalho, mesclando tantas situações para chegar a uma compreensão muito maior daquele trauma, daquela situação, por que aquela pessoa está passando o que está passando, né? Porque não é um fator, mas um monte de fatores que se misturam e que faz com que a gente viva aquilo naquele momento. Perfeito, gente. Olha só quanto aprendizado, né? É muito interessante porque a gente reconhece, né, que as crenças religiosas elas podem influenciar muito os nossos comportamentos em saúde. E aí quando o senhor fala de que nós somos seres relacionais, a gente obrigatoriamente se lembra de um grande pilar, dos pilares de cuidado em saúde, dentro da medicina do estilo de vida principalmente, né? E aí o pessoal da MEV Brasil que estiver por aqui, mas é muito interessante a gente lembrar desse movimento que faz com que a gente reforce os nossos pilares, o que constitui e fortalece a nossa saúde. E a questão dos relacionamentos, das conexões sociais, ganha muita força nesses pilares. Indiscutivelmente é um dos 7 pilares de saúde, né? Quando a gente trata dos 7 pilares, e a gente pode falar um pouquinho disso também, mas assim, né, com sono como sendo um pilar base, né? Não teria como não ser, né, gente? Porque é um terço das nossas vidas, então o pilar base da pirâmide seria o sono. Sequencialmente seria movimento, atividade física, que também é muito importante. E aí em seguida a gente também teria as questões da alimentação, né? O quanto e como a gente se alimenta, com os horários regulares e com uma boa alimentação. E sequencialmente as conexões sociais. Então o quanto é importante a gente participar ativamente daquilo que a gente escolhe, né? Da prática religiosa que a gente escolheu seguir, né? E viver. Por quê? Porque a vivência faz muitas conexões. Não somente aquela importância de estar em oração em casa, de estar sozinho, né? A gente teve que ficar sozinho por um período grande, né, da pandemia, vivemos isso, mas vivemos muito em sofrimento também por isso, porque nós somos seres relacionais. Então a gente precisa estar sim na casa de Deus, né? A gente precisa estar sim na igreja, em todos os seus espaços de oração, porque isso nos conecta também muito além do sagrado, né? Porque a gente vai se conectar muito, mas também com as pessoas que estão ali com o mesmo propósito seu, ou com propósitos diferentes, mas que estão naquele mesmo espaço, dividindo os ensinamentos, né? Dividindo o aprendizado. Então é maravilhoso como que isso pode impactar, influenciar na nossa saúde de uma forma geral. Falando do quinto pilar, só para não esquecer, né, o quinto pilar, então, seria, depois dessa questão da transcendência, esse quinto pilar, então, a conexão social e a transcendência como os 5 pilares bases, e o sexto e o sétimo seriam como lidar com o estresse. Então, o estresse é um fator que, indiscutivelmente, a ARE ajuda muito, né, porque o poder da oração, o fato de estar em silêncio, em oração por um período, indiscutivelmente nos conecta a algo muito maior, ao nosso sagrado, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. E também as questões dos tóxicos. Porque tem um monte de estudo, que eu queria até já entrar nessa, que coloca
que essa prática da religiosidade, da espiritualidade, vem crescendo muito, né, gente? Então a gente tem visto cada vez mais estudos mostrando como que a prática dessa espiritualidade e da religiosidade impulsiona uma série de questões. E aí, por exemplo, tem uma série de 152 estudos com mais de 230 mil pessoas, mostrando que as pessoas que tinham prática religiosa tinham 49% a menos de depressão. Então o risco de depressão diminuía muito. Olha que interessante, né? Pegando o gancho do que o senhor colocou. Um outro estudo de uma coorte, né, de um grupo de pessoas que é acompanhado, esse grupo de pessoas se chama Nurses Health Study. É um estudo que envolve mais de 89 mil pessoas, acompanhados por 14 anos, em que nesse grupo que tinha prática religiosa, o risco de suicídio diminuiu em 5 vezes. Um outro estudo, só para a gente já engatar nessas demonstrações científicas, que são maravilhosas porque reforçam tudo que a gente está discutindo aqui, mostra que um estudo publicado em 2016 mostra que esse mesmo grupo de mulheres, né, esse mesmo grupo do Nurses Health Study, com mais de 74 mil pessoas, por 20 anos de acompanhamento. Olha só, gente, como é interessante. 20 anos de acompanhamento, padre. A gente via que essas pessoas que tinham maior frequência nos espaços religiosos com relação ao convívio, tinham menor risco de mortalidade por todas as causas, cardiovasculares, menor risco de câncer. Então, a gente tinha, além disso, menores riscos, né, de desenvolvimento de sintomas depressivos, menos hábitos tóxicos como o cigarro. Então, as pessoas que têm essa prática religiosa têm uma tendência a fumar menos e a ser mais otimistas e integrarem mais socialmente com a comunidade. Então, isso é muito significativo, né? E eu queria perguntar para o senhor, já aproveitando, o quanto que o senhor percebe e observa isso na prática, porque o senhor lida com milhares de pessoas, né, e todas as semanas, todos os dias. Então, como é que é isso na vida do senhor, na prática do senhor? É interessante, né, essa colocação sua, porque a gente vai percebendo que nós não somos seres acabados, né? E às vezes, de uma boa parcela, já sou completo, já sou perfeito, não tenho nada para aprender, não tenho mais nada para poder fazer para melhorar, enfim, porque eu sou o cara e problema dos demais que ainda não alcançou ou não alcançaram aquilo que eu já alcancei, né? E a gente percebe que isso é um grande equívoco. Por quê? Desde o ponto de vista da religião, vamos dizer assim, nosso corpo, né, nós somos a pessoa constituída, né, de corpo e alma. Nós somos algo em que tem uma capacidade incrível de uma semelhança que é ao Criador, aquele que me criou, sua imagem e semelhança de quem me criou. E exatamente por isso, o meu corpo, ele acaba sendo também, nós chamamos, né, uma linguagem bem religiosa, templo de Deus, casa de Deus. Então, se o meu corpo, onde habita Deus, é sagrado, né, eu preciso cuidar bem dele. E uma série de práticas ferem a manter esse corpo como algo sagrado, né? Até brincava esses dias quando eu falava assim, ir a um rodízio é muito ótimo, é muito bom, né? Ali a gente come, ali a gente se diverte, mas eu não preciso comer um boi inteiro no rodízio, né? Porque eu estou malgastando esse corpo que é um dom de Deus e que, como o corpo dom de Deus, ele é colocado também a serviço do outro. Voltamos ao assunto da relação, porque eu existo, né, em função do outro, para o outro, com o outro. Seja esse outro com letra maiúscula, que é o outro, esse o meu Criador, ou seja com o outro, aquele que eu tenho mais perto de mim, que é o meu irmão. E a gente lembra de uma máxima que, inclusive, em muitos cursos e treinos usam como uma regra de ouro, que é fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse, né, consigo. Quem disse isso foi Jesus. Então, ele nos ensina, né, a fazer com o outro o que eu gostaria de fazer comigo. Então, eu não gostaria que o outro fizesse uma série de coisas comigo. Então, por que eu tenho que fazer? E aí Jesus mesmo disse, olha, 2 mandamentos, vamos reduzir aqui, né? Simplificar. Amar a Deus e o próximo como a si mesmo, né? Então, amar a Deus e o próximo como a si mesmo, isso implica cuidar, guardar e ajudar com que o outro possa cada vez mais ir se desenvolvendo, se aperfeiçoando, crescendo. A gente chama isso da vida na religião de santidade, né?
para que ele alcance de fato a perfeição, a santidade, e isso faz fugir de uma série de situações que levam à degradação do corpo. Os maus hábitos, né, os vícios, uma série de situações que, poderíamos dizer, nos aprisionam, né, e que, pela prática da religião, nos ensina exatamente a nos libertar disso. Porque não é simplesmente assim, a bebida. Né, a pessoa bebe e tal, acabou. Só que não é só isso, porque a pessoa que bebe, muitas vezes ela tem problemas em casa com a família, e ela tem problema em casa, no trabalho. E a pessoa que bebe, ela está gastando um dinheiro que talvez fosse fundamental para comprar o arroz e feijão para dentro de casa. Uma pessoa que bebe, ela acaba colocando em risco a vida de outros no trânsito. Uma pessoa que bebe vai perdendo muitas vezes a noção do que fala, do que faz. Ou seja, não é simplesmente o beber, mas olha quanta coisa que isso traz em volta. Então vamos tentar trabalhar com essa pessoa para nós irmos nos libertando, vencendo, né, os vícios, essas amarras, para, podemos dizer assim, para irmos crescendo, nos libertando, para sermos verdadeiramente livres. Isso é incrível, isso como estilo de vida, viver essa busca de perfeição é fantástico. Perfeito. A gente fala, então, de certa forma, de um conceito que a gente precisa muito discutir enquanto profissional de saúde, que são os valores da pessoa, né? Então, quem a gente deseja se tornar em busca da nossa melhoria contínua, uma vez que nós não somos seres acabados, né? Isso é sensacional, e pensar dessa forma, e o quanto que a religião agrega nos sentimentos de reforço positivo, eu sinto muito isso na prática, né? Assim, e aí eu sempre trago um pouquinho para mim, porque eu realmente entendo o quanto eu consigo e tento diariamente e com muito reforço, quando eu estou presente na missa, né, nas minhas escolhas dos fins de semana, que é justamente o quanto que eu exercito a minha fé, a minha compaixão, né, assim, a minha empatia, o meu estar no lugar do outro, a minha humildade. Então, esses conceitos todos, inclusive da própria disciplina de me cuidar, né, de cuidar do que é tão sagrado, que foi um presente maior que Deus pôde me oferecer, que é o meu corpo. Então, todos esses conceitos, né, de altruísmo, de paciência, de perseverança, de perdão, de gratidão, a gente tem muito isso reforçado, né, com a prática religiosa. E por isso eu agradeço demais, porque o quanto que isso nos permite associações muito positivas, né, de enfrentamento com as questões que, baseado nos meus valores, vai conseguir fazer com que eu me esforce na minha mudança ou naquela transformação que eu desejo, né? Seja na transformação de perder peso, porque eu vou evitar os alimentos mais calóricos, ou porque eu vou evitar aquilo que eu reconhecidamente sei que não é tão saudável para mim, né, com relação às minhas escolhas, e uma série de outras questões, por exemplo, como sono, né? E aí, já pegando o gancho do sono, a gente entende que muitos dos nossos pensamentos não acontecem, né? Tem alguns estudos, e aí tem um estudo muito interessante feito pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mostrando que, num grupo analisado, 91,4% daquilo que as pessoas pensavam e que os seus pensamentos viam, né? Às vezes eles vêm, né, calmamente, inundando a nossa mente e tomando conta da gente e, de certa forma, até regendo o que a gente vai fazer, por conta desse excesso de preocupação, desse exagero de controle que a gente tem. E aí esse pensamento, que muitas das vezes é negativo, né? Um pensamento, uma preocupação com algo que não aconteceu e que tem 91,4% de não acontecer, de chance de não acontecer, mas a gente acaba confundindo. E isso acaba, sim, fazendo o que a gente chama desse processo de fusão cognitiva, que é o que eu penso, então os meus pensamentos, o meu imaginário acaba interferindo no meu real a ponto de estar vivendo o que eu estou imaginando. E o quanto que isso pode nos adoecer, né? E quando eu faço um link para sono, a gente olha muito para os insones,
Porque os insones, né, as pessoas que sofrem com insônia, tem muito essa coisa do quanto que o meu pensamento, da minha ruminação, daquilo que eu levo para a cama e fico pensando, o que me dificulta dormir, porque eu estou pensando no que pode acontecer amanhã, no que pode acontecer na semana que vem, ou do que eu não tenho certeza e controle sobre o que vai acontecer, acaba impactando muito no meu início de sono. E aí, então, as pessoas que têm dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para manter o sono, acabam tendo essa coisa do perfil do ansioso, né, de necessidade de controle e de misturar isso, né, dessa fusão cognitiva entre o real e o imaginário. E aí vem a religião. E aí vem a nossa fé. E aí vem todo esse remédio. É que eu costumo falar que é quase como se fosse isso, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco disso pra gente. O quanto isso pode ser poderoso pra gente ter essa entrega, né? Pra gente estar nesse lugar de receber a generosidade sem tamanho que é oferecida por Deus, né? Então eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Essa generosidade sem tamanho oferecida por Deus, a gente tem uma linguagem da teologia que a gente chama de graça, né? E é de graça, né? E como que isso é importante para nos ajudar no nosso dia a dia? Tem um autor francês, ele faleceu no início desse século, que nós já somos no século passado, e Gustave Thibon. E ele falava interessante assim, que o ritmo da sociedade atual, ela vai anulando que o ser humano, que o homem, ele possa fazer um mergulho para dentro de si. Porque a gente vai acumulando tantas funções, a gente vai acumulando tantas coisas, a gente vai fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, que você acaba arrumando um momento para você tentar dormir, você acaba procurando um momento para tentar comer alguma coisa, mas assim, é possível que você perca a noite de sono para resolver certos problemas, que você deixe de comer para poder resolver certos problemas, que você deixa de viajar, de descansar para resolver certos problemas, porque tem que dar conta, tem que dar números, tem que dar resultado. Ele vai dizendo, e tudo isso vai anulando a vida interior. Tudo isso vai anulando, porque claro, eu vou tendo tempo para tanta coisa, e para estar com o sagrado, né, para ter esse momento com o divino, para ter esse momento de conexão, de reconexão com esse ser superior, acaba ficando de segundo lado, né, de segundo plano, né, vai deixando de lado. E se nós formos bem conscientes, né, nós vamos percebendo que, para aquilo que eu acredito que seja primordial, eu consigo um pouquinho de tempo. Perfeito. Né? E por que não, então, um tempo para aquilo que é o mais sagrado? Para estar com Deus, né? Para reorganizar, para reconectar, né, a nossa jornada, que nem o GPS, né? Antigamente dizia novo cálculo da rota, né? E isso é fundamental, isso chama na oração, de meditação. Né? E é na oração que nós conseguimos, inclusive, ponderar todas essas situações. Quando você falava lá no início sobre os bons hábitos, né? Entre tantas coisas que são colocadas ali para trazer bons hábitos para a pessoa, uma delas é a espiritualidade. E como que é importante, dentro da espiritualidade, gerando esses bons hábitos, nós termos o que a gente chama de plano de vida. E esse plano de vida é exatamente onde eu consigo colocar, da hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar, dentro das 24 horas que eu tenho, porque, eu queria ter 28 horas. Não, mas seria igual 28 horas, né? Continuaríamos simplesmente estendendo os nossos trabalhos, mas continuaríamos consumindo aquele tempo que temos. Então, dentro das 24 horas, nós conseguimos prever ali, né? Planejar. E planejar não significa que a gente vai conseguir cumprir, mas pelo menos está ali diante dos nossos olhos. Um momento para dormir, um momento para acordar, um momento para poder estar nessa conexão aí, né, com o sagrado, com a oração, um momento para poder ir para o trabalho, um momento para poder fazer uma refeição, para estar com os filhos, para descansar. O descanso é fundamental, fundamental. Não é à toa que por 7 dias que nós encontramos as semanas, Deus cria o mundo em 6 e em um dia Ele descansa. E como é triste nós encontrarmos pessoas que são sugadas pelo ritmo frenético do dia, né, que trabalham 7 dias, que não consegue esse dia para estar com o sagrado. Né? Por isso que a gente fala se falamos dos cristãos o domingo, se falamos para os judeus, né, o sábado, ou para outras denominações, que tem um dia da semana, esse dia aqui é o dia do descanso. Mas não é simplesmente não fazer nada, é que eu procuro descansar e na medida em que eu descanso,
eu vou me reorganizando e me conectando, encontrando o sentido das coisas que faço, por que faço, né? Existe você falava um pouco antes da questão da prática, né? Existe um estudo na Carolina do Norte que eles pegaram os anciãos, né, dos clubes e tal, dos Lions da vida, coisas assim, e pensaram, por que viviam tanto? E aí começaram a observar. Um grupo de pessoas estava já vivendo, né, uma idade bem avançada e, no entanto, tinha uma prática religiosa, vivia uma prática de caridade com o próximo, né, ou que nós poderíamos traduzir, levava a cesta básica, fazia uma visita, ajudava a construir uma coisa, fazer outra. E, do mesmo clube, pessoas que só iam para as festas, para comer, para beber. Eles investigaram isso por X tempo, que eu não vou lembrar o número de tempo que eles fizeram essa pesquisa. Mas constataram que as pessoas que vivem a sua vida se doando para os outros viviam a média de 7 anos mais do que aqueles que só viviam para comer e para beber, só para festa, né? Então, olha como é importante, porque o sagrado, às vezes, é um erro, que é próprio Jesus que fala, né? Como que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo o meu irmão que vejo, que toco e que vejo que tem necessidades, né? Aí uma das características da alma, né? Porque a alma me permite sentir os sentimentos, né? Uhum. Sentir a necessidade do outro me ajuda a sentir a dor do outro, me ajuda a ter compaixão, né? Isso só é possível quando nós nos abrimos ao outro, ou ao sagrado, não essa realidade espiritual religiosa. Porque nesse mundo frenético que vivemos, a tendência é cada vez mais eu me fecho em mim mesmo. E se cada vez mais eu me fecho em mim mesmo, eu não consigo nem levantar os olhos para ver quem está do meu lado. Em casa, quantas vezes nós nos fechamos em nós mesmos e não conseguimos levantar os olhos do telefone e não olhamos mais nos olhos da esposa, dos filhos, dos pais, né? Isso traz resultados catastróficos para nós. Porque vamos perdendo o sentido da vida, vamos nos fechando, vamos ignorando a importância e a existência do outro. E como então é importante nós estarmos dentro dessa conexão social, né, onde nos ajudamos, nos amamos, nos queremos, e como pessoas vamos crescendo. Isso vai resultando também, né, no resultado do nosso trabalho, na nossa casa, no nosso grupo de amigos, e sem dúvida com Deus, né, com esse ser superior, né, que nós chamamos aí. Maravilhoso, né? De novo, quanto aprendizado, gente. A gente entende que realmente, quando a gente fala de RE, a gente percebe a importância, né, da religiosidade, da espiritualidade, até mesmo na capacidade de alavancar os outros pilares de saúde, né? Então, exatamente como o senhor declara há pouco, o quanto que essa conexão com o que é importante pra gente, com o que é sagrado pra gente, com o que é valoroso pra gente, reforça esses comportamentos que acabam entrando num ciclo virtuoso, né? Um ciclo que faz com que a gente permaneça nas virtudes e nesses sentimentos positivos. Então, indiscutivelmente, a RE ela pode alavancar os outros pilares da saúde, por conta de nos trazer para o que é realmente importante, né? Para o que realmente importa. Então, de certa forma, aquilo que a gente deseja se tornar também conversa com que é importante que eu me movimente, que eu faça a minha prática de atividade física, que é importante que eu me alimente melhor, que eu cuide do meu corpo, né? Que eu gerencie o meu estresse. E aí, né, o senhor coloca como exemplo a prática da oração, que indiscutivelmente é uma prática que nos alivia muito, até mesmo a melhora do nosso sono, né, a melhora dos nossos pensamentos, a organização desses pensamentos que precisam ser destacados no que é real e do que é imaginário. Nos faz pertencer também. Então, a religião, a religiosidade, a prática da religiosidade nos faz também nos sentirmos tribo, né? A gente se sente enquanto comunidade muito mais abraçado, muito mais integrado e muito mais pertencente àquele universo que a gente escolheu habitar.
Então, e todos esses comportamentos, gente, o que é muito interessante, e aí por isso que eu falo que a religião, ela traz pra gente né, essa corrente, ela alavanca a gente, né? Corrente no sentido de que arrasta junto, né? Os hábitos do sono. Então, constrói-se um sono muito melhor quem tem essa prática da RE em sua vida diária. E aí a gente estava rindo um pouco antes de começarmos a conversar aqui, porque além do nome, a gente tem algumas características em comum. E nós somos vespertinos. Não totalmente vespertinos, né? Mas a gente é o vespertino médio. Se existe isso. Na verdade, existe o vespertino, aquele que gosta muito da noite, da madrugada mesmo, que produz melhor na madrugada, né? Que acaba estudando melhor durante a noite e aprende mais durante a noite. Esse é o vespertino extremo, mas também tem o vespertino. Aí tem o intermediário, que é esse que funciona muito bem durante o dia normal. Aí tem o matutino e tem o matutino extremo, que é aquele que acorda às 4 da manhã e funciona muito bem às 4 da manhã, mas 6 da tarde não fala com ele porque ele já está dormindo quase. E aí, esse estudo mostrava, foi até publicado há pouco, acho que em maio de 23, na Time, e aí mostrando que os matutinos seriam mais conscienciosos, seriam mais aplicados à prática religiosa, mais à prática da oração, que teriam uma tendência a ser mais felizes, né? A gente estava rindo disso, de ter uma moral mais conservadora, e os vespertinos, que seríamos nós, por isso que eu estou rindo aqui, a gente seria mais impulsivo e teríamos talvez mais facilidade para demonstrar raiva. A gente não acontece comigo. Aí a gente estava discutindo, bom, é um estudo científico, é claro que isso é a média das pessoas, né? Isso não é uma regra, óbvio. Então, eu tenho certeza que nós não estamos inseridos As nesse... exceções da regra. Mas é muito interessante isso, porque toda essa questão do que a nossa prática mesmo também nos orienta como ideal, como valoroso, também nos ajusta, né? Assim, também nos ajusta, inclusive nos horários de dormir, né, gente? Que acaba sendo muito, muito importante, né? Muito interessante falar sobre isso. E aí, o que eu queria já pegar o gancho, que eu queria ouvir mais do senhor, era assim, a gente entende que, bom, eu, né, enquanto profissional de saúde, né, então eu tô lá no meu ambulatório, no meu consultório, na minha prática na telemedicina, né, como que eu, de certa forma, como é que as crenças religiosas, né, as crenças no RE podem influenciar os comportamentos de saúde de uma pessoa? Então a gente tem pelo menos três possibilidades de manuseio ou três interferências que a gente pode utilizar a RE mudando e fazendo com que a pessoa reconheça os seus valores, reconheça o que é importante e toque, né? E siga com apoio e com tudo que a religião nos coloca e nos organiza e nos orienta, mas conseguindo ajustar os nossos comportamentos em saúde. Então, primeiro, eu acredito muito que a religião, né, e essa prática ajuda nesses comportamentos. Também nos fatores que a gente já discutiu bastante, nos fatores sociais e congregacionais. Então, o quanto que estar presente naquela comunidade religiosa faz com que as minhas conexões sejam muito maiores e melhores, com que eu faça muito mais parte da vida do outro, né, com letra maiúscula aí, do outro que é o meu semelhante, né, quem é que está do meu lado, quem é que eu percebo a dor e posso ajudar. Então, eu acho que essa integração é muito interessante e a prática da RE nos coloca nesse lugar. E em terceiro, e que é muito interessante pela prática médica, né, que é o que eu vivencio todos os meus dias, é o quanto que existe uma interferência no eixo psico, neuro, endócrino e imunológico, né? Então, o quanto que a prática da RE ela nos devolve
emoções muito positivas, reforços muito positivos, daqueles que a gente já conversou, né? Da própria fé, da empatia, da compaixão, de estar e considerar o outro, e fazer parte do todo, né? Porque a gente entende que nós somos nesse conceito de unidade, né? A gente entende que a gente é muito e a gente se vê muito no outro, né? Então, o quanto que é importante estar junto do outro, ajudar o outro quando a gente consegue, quando a gente pode, e isso é sempre tão importante. Ou seja, seriam três possibilidades, né, de influência da RE na nossa vida. Os fatores sociais, né, e os fatores de estar integrando aquela instituição, os fatores de comportamento, né, então o quanto que a gente muda os nossos comportamentos baseados na RE, e o quanto que isso interfere no nosso eixo psico, neuro, endócrino, imunológico. E aí eu queria perguntar para o senhor, o senhor observa isso acontecendo no dia a dia, assim, na prática do senhor? Como é que é isso e como que isso significa, né? Qual é o significado disso tudo na prática, na vida do senhor? É interessante porque a gente volta, né, naquilo que nós falamos, que nós existimos por nós mesmos, né? Tem sempre essa questão da relação com o outro, né? E quando então eu me preocupo com isso, me preocupo comigo, mas não é uma preocupação comigo para que eu me feche em mim mesmo como uma bolha ou num individualismo, num egoísmo, né? Mas no sentido que eu preciso estar bem para poder cuidar, né? Nos últimos anos aí, falando da síndrome, que cada um fala síndrome de burnout, enfim, como quiserem chamar ou pronunciar, e aí parece que a informação que se tinha é que os médicos eram os que mais sofriam com a síndrome, chegando aí mais ou menos a 25% da área da saúde a sofrer dessa síndrome. Até que eles fizeram essa pesquisa no âmbito religioso e descobriram que nós chegamos a 27%. Né? Então, ou seja, vivemos sobre essa tensão esse tempo todo. E como que é importante? Não basta, então, simplesmente estar trabalhando ou estar pertencendo, né, a uma comunidade religiosa, enfim. Mas como que é importante que tudo isso vai ganhando sentido na nossa vida para nós cuidarmos de nós mesmos e ajudar a cuidar dos demais. E aí isso interfere naquilo tudo que você acabou trazendo por aqui, né? É curioso porque, assim, ultrapassa a nossa capacidade, como é que eu posso dizer? Ultrapassa a nossa capacidade de poder tocar, sentir, medir, né? E a gente vai percebendo que eu sou muito mais do que aquilo que eu faço, né? Ou seja, eu não posso ser reduzido simplesmente aos meus comportamentos. São Paulo vai dizer, olha que eu faço o mal que eu não quero, eu não consigo fazer o bem que quero, né? Ou se nós fôssemos apelar um pouco para o desenho da nossa vida, pudéssemos dizer, né, que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim e tal, né? Ou céus, ó vida, ó azar, né? Então, ou seja, o que nós fazemos não nos reduz ou não nos resume plenamente, mas dão pistas daquilo que somos, né? E diz assim, você é aquilo que você come, você é aquilo que você faz, né? Então, quando nós ganhamos esse conceito de que o nosso corpo não é simplesmente essa matéria que quando morre vai acabar, vai ser jogado em qualquer vala, mas que o nosso corpo ele tem uma dignidade, que é ser pessoa, que precisa ser cuidado. E essa dignidade, que é ser pessoa, né, tem todos os estatutos por aí que salvaguardam, né, que protegem, que vão custodiando, são tantos direitos. E eu sou, então, não vou dizer obrigado, mas eu me vejo na condição de guardar e zelar por ele. Isso interfere naquilo que como, isso interfere naquilo que bebo, isso interfere naquilo que faço. Se nós ampliarmos, então, a visão, né, por quê? Porque quando eu uso de uma maneira deliberada e mal isso tudo que está aqui, isso interfere num grande dom que nós chamamos de saúde. E é curioso porque quando nós perguntamos às pessoas o que é essencial na sua vida, se a pessoa está bem de saúde, ela vai dizer que o essencial é minha família, o essencial é a casa, o essencial é o filho, enfim. E o último que se coloca, o essencial é a saúde. Mas se você chega lá no hospital, para quem está enfermo, você pergunta, o que é essencial na sua vida? Vai dizer, a saúde. Né? Então, não preciso perder para poder procurar valorizar, né? A virtude, você falava do círculo, né, virtuoso, né? Esse ciclo virtuoso, o que a gente chamava do plano de vida lá, em que eu vou percebendo, por um acompanhamento, vou vendo quais virtudes eu posso ir crescendo, desenvolvendo, né? Na vida espiritual a gente chama de exame de consciência.
onde eu diariamente examino, né, na minha consciência, eu examino aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu fiz de errado, de ruim, e o que eu posso fazer amanhã para melhorar mais. Então, eu posso perceber hoje, por exemplo, né, poxa, hoje eu comi além da conta, hoje eu não ajudei as pessoas que me pediram ajuda, hoje eu não tive essa vivência, essa prática comunitária. Quando eu falo comunidade, eu não estou falando só no sentido de comunidade como cidade, né, que é o município, mas comunidade. Minha primeira comunidade é minha família, a minha casa. Né? E essa casa é um sinal completo de uma comunidade num âmbito mais amplo, que pode ser a comunidade religiosa, onde ali nós encontramos como irmãos, né? E praticamos e celebramos as mesmas crenças, ou no sentido um pouco mais amplo, falamos de comunidade enquanto município, território, e que somos todos ali concidadãos. Né? Então, como que essa mesma realidade ela vai se multiplicando, como aquela pedrinha no lago. Né? E essa preocupação se dá em casa, né? O irmão que tem que cuidar do outro irmão, né? O que ajuda a dividir as tarefas de casa, arrumar a cama, o sono, né? Arrumar a cama. Isso, quando vivido em harmonia, se reflete na vida de comunidade, onde ajuda a partilhar 1 quilo de feijão com quem não tem, que ajuda a visitar aquele outro que está doente e que eu nem sei quem que é, mas temos algo em comum, somos humanos, né? E que ajuda, num âmbito maior ainda, né, como município, como estado, como país, a cuidar do bem comum, da casa, do meio ambiente. Então, esse reflexo ele vai se expandindo em todas as facetas, né, da nossa vida, que não é simplesmente o estar andando, estar comendo, estar bebendo, mas cuidar de um todo, do outro, já falamos isso, né? Do outro, do mundo, dos animais, das plantas, porque faz parte dessa realidade que vivemos. E a religiosidade, ela se manifesta nisso, seja como nós somos criaturas, seja como nós somos, falamos entre humanos, né? Irmãos, porque somos imagem e semelhança. Isso tudo vai se manifestando e vai dando sentido à nossa vida que vivemos. E o sentido da vida nos vai aperfeiçoando, nos vai trazendo a felicidade, nos vai diminuindo os fatores de enfermidade que já foi falado aqui. Né? Então, podemos dizer assim, isso tudo junto vai nos fazendo mais humanos, mais pessoas. Perfeito. E é muito interessante porque quando o senhor coloca o burnout, durante a pandemia, eu já contei essa história, né? Algumas pessoas já ouviram, mas durante a pandemia, no ano de 2021, foi muito difícil para mim, porque... eu acho que a imensa e esmagadora maioria dos profissionais de saúde, dos profissionais que lidavam com vidas, né? E que lidavam diretamente ou indiretamente no cuidado. E aí eu entrei num processo de burnout e aí hoje, fazendo uma análise daquele processo, o que me permitiu seguir foi muito o fato de estar ali demasiadamente cansado, mas ainda, mesmo assim, entregando, né? Mesmo assim, continuando no trabalho, porque não tinha como parar, né? Não tinha como diminuir. Por mais que a orientação fosse essa, a entrega era difícil interromper, porque muitas vezes, e aí eu fiz uma reflexão bastante grande com relação a isso, do quanto que a gente, por muitas vezes, é generoso, né? Consegue ser generoso para com o outro e se coloca no lugar do outro. Eu, por inúmeras vezes, me emocionei, né, no hospital, no consultório, e isso era uma prática que assim, era muito presente na minha vida, né? Porque além de sentir, né, e de estar para o outro, muitas vezes o profissional de saúde se insere na história, né, e se vê no outro e sente a dor do outro. E o quanto que muitas vezes isso pode nos gerar questões pessoais, né, assim, de dor, de um sofrimento que não é meu, mas de certa forma mexeu tanto comigo e eu me identifiquei e aquilo reverbera, né, aquilo amplia. E o quanto que depois de ter experimentado essa sensação, né, de burnout e um transtorno ansioso depressivo sequenciais, me fez ser mais generoso comigo, sabe assim? E aí esses dias eu ouvindo uma aula do grupo da MEV,
foi maravilhoso, porque eu ressignifiquei aquilo que eu já vinha trabalhando na minha cabeça, mas o quanto que é importante isso que o senhor falou também, né? Assim, de também não esquecermos de nós mesmos. E aí talvez isso coloque a comunidade religiosa, e aí eu estou falando dos padres, né, das freiras, ou seja, de toda a comunidade religiosa, como sendo também, assim como a comunidade da saúde, uma comunidade, um grupo que olha muito pro outro. E às vezes, por conta das demandas, que eu sei como é que é, né, a vida do senhor, eu stalkeio o padre, né, gente, nas redes sociais. Tô brincando. Mas, de certa forma, eu acompanho todo o trabalho. E é um trabalho absurdo. É um trabalho muito grande, de muita entrega, de muita dedicação, de muito cuidado. E muitas vezes, a gente se colocando nesse lugar, a gente percebe que a gente se deixa. Né? A gente acaba sendo hiper generoso com o outro, com as questões que movem, né, os nossos propósitos, as nossas funcionalidades. E a gente esquece que a gente precisa dormir, que a gente precisa treinar, que a gente precisa se alimentar bem, que a gente precisa ter horários regulares para tudo isso, porque a rotina, como o senhor falou, é libertadora. E aí, trazendo para a gente, eu queria que o senhor falasse mais disso, assim, do quanto que a gente pode, e tá tudo bem, trabalhar essa questão da autogenerosidade, né? O quanto que isso, de certa forma, é importante. É interessante porque a gente corre um risco, de nós nos vitimizarmos. Então, eu com o meu sono, eu com o meu descanso, eu com o meu lazer, eu com o meu hobby, e esse eu nunca tem tempo para o outro, né? Isso é um risco que nós corremos. Agora, eu penso que aqui o que nos ajuda, né, muito, é exatamente entender, e aqui eu falando como padre mesmo, né, entender que a minha missão de ser outro Cristo leva a me cuidar, para que eu tenha condições de cuidar do outro, e ao mesmo tempo, à medida em que eu cuido do outro, eu vou me consumindo, né, como a vela que está lá acesa, né, que se consome, ao mesmo tempo que ela cumpre a sua missão de ser, porque a vela foi feita para se acender uma chama e se consumir, ela tem que iluminar, né? Então, ou seja, ela cumpre a sua missão de ser, porque ela ilumina, né? Só que quando ela ilumina, ela se consome. Assim é a nossa vida, né? Você como médico, assim como você então exerce o seu sacerdócio na medicina, você se consome, né? E acho que aqui uma coisa que ajuda muito a entender é a intenção com que nós fazemos as coisas. Porque se é uma intenção deliberada simplesmente de um desleixo pessoal, né, porque eu preciso fazer por fazer, isso não tem sentido nenhum. Agora, quando eu faço o que eu tenho que fazer por missão, por vocação, por chamado, né, e sabendo que isso me consome, e eu vou dando sentido a isso, nós vamos ganhando o sentido da vida e vai dando a felicidade também para nós. Tem um autor que eu gosto muito, o Viktor Frankl, ele no campo de concentração, lá, né, aí o pai da logoterapia, quando ele pega e fala, né, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Né? A questão é, você pergunta para uma mãe, né, que vai passar, que o filho está doente, e diz assim, mãe, dorme aqui, tranquilo que você tem que dormir à noite, dorme à noite, que seu filho está ali no outro quarto com febre, tá bom? E a mãe vai dizer, claro, eu vou dormir tranquilamente, porque afinal de contas eu sou mãe, né, eu preciso dormir, descansar, e o filho, pois, que se vire para lá. Não. Ela passa aquela noite em claro, mas não por negligência, não por imprudência, mas ela passa aquela noite em claro porque ela entende que é missão dela, que faz parte do ser mãe, passar a noite em claro cuidando do filho. Isso aqui para ela, mas depois você vai ter que recuperar seus sonhos, que não se recupera, né? É que não tem sentido recuperar, porque sim, eu estou gastando isso aqui por algo que eu acredito que vale muito a pena. Sim. Então, esse gastar, né, desse cuidado, e eu falava da questão de que eu posso não comer bem ou não dormir bem no sentido da negligência, ou como consumido por tudo isso, vai se dando um sentido, vai se trabalhando. E nesse olhar da fé, tudo isso vai ganhando, né, força e forma. Porque a gente já falou que a nossa vida é muito mais do que só isso que nós fazemos, né? Então tem nessa outra dimensão que nós acreditamos,
tudo isso vai ganhando corpo, vai dando sentido, né? E acredito que isso seja fundamental. Você falou tanto da compaixão. Só é possível ter compaixão com o outro quando, primeiramente, eu consigo trabalhar isso em mim, né? Que é sofrer com o outro. Por que muitas vezes nós passamos pelos mendigos na rua, se tem alguém no meio da calçada, nós levantamos o pé, né, para dar um passo maior, para poder passar por cima dele, e nós não paramos para olhar? Porque possivelmente ele seja insignificante para nós, né? Agora, quando eu começo a perceber que o outro, ele é igual a mim, hoje talvez a necessidade dele seja um prato de arroz e feijão, e talvez a minha necessidade fosse, sei lá, com a outra, né? E ter a empatia que a gente fala, o altruísmo, enfim, isso nos ajuda quando nós conseguimos ter esse verdadeiro olhar de quem somos nós e o que é que nós queremos ser. Porque, claro, se eu quero ser simplesmente uma pessoa bem-sucedida e chamar de sucedido quem consegue comprar tantas casas, ter tantos carros e ter tantos milhões na conta, mas pisei em cima de tantas pessoas, será que isso é ser bem-sucedido? Ou ser bem-sucedido é ter a família, mesmo vivendo com o necessário, com o suficiente, chega em casa, ter o beijo da esposa, o abraço dos filhos, que com dificuldade vai lutando pelo pão de cada dia e dizer, ai, que maravilha, não temos um terreno em Marte, mas somos felizes do jeito que estamos aqui. Então isso tudo nos ajuda, né, a dar sentido. E por fim, você falava uma coisa que é muito interessante, a questão do controle, né? Porque em uma das conversas que nós tivemos, inclusive eu estava com o Dom Luiz, e o Dom Luiz lhe perguntou, né? O que o senhor aprendeu nessa pandemia? E entre as 3 coisas foi aprender que não controla nada, né? E a gente tem essa mania que nos tira o sono, que nos tira a paz, que é de querer controlar tudo. Controlar tudo. Eu estou tentando aqui, a gente fez um rascunho de tudo que ia falar, e eu estou aqui me adaptando com esses óculos multifocais, e eu não consigo enxergar uma palavra, né? Então, assim, eu não consigo controlar as minhas anotações, eu não consigo controlar o tempo, eu não consigo controlar nada, né? A gente não consegue controlar nada. Mas essa sensação do empoderamento, né? Eu sou o dono de mim. Não sou, porque a grande maioria das coisas que vem a mim, não depende de mim, a gripe, o frio, um acidente, uma doença, não depende de mim. E aí quando nós, dentro da espiritualidade, né, ou da religiosidade, a gente consegue fazer essa experiência de que a minha vida está nas mãos de alguém que é infinitamente superior a mim e que me convida a acreditar, a me abandonar nas mãos dele, né, que chama de providência. Inclusive uma passagem do livro da sabedoria que diz: a vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Quando eu entendo isso, eu entendo que aqueles 91% das pessoas que estão sofrendo lá com suas preocupações, aquilo não vai se transformar em problema. E se transforma em problema, apenas os 9%, e se transforma em problema é porque vai ter solução, porque acho que em matemática todos os problemas têm solução, né? Então, vai ter solução. Então, se vai ter solução, por que eu me angustio? Por que eu perco o sono? Por que eu perco a paz com tudo isso? Essa experiência que a religiosidade nos traz, né, desse abandono, dessa confiança, de ver que a minha vida né, que eu a possuo, mas que ela não depende de mim, mas é um tesouro que eu tenho que guardar e que custodiar, isso é algo brilhante e que nós precisaríamos pensar e repensar nesse dom todo dia. Maravilhoso, né? Quanto ensinamento. É impressionante como essa questão inicialmente que o senhor falou do sentido faz muito sentido no que diz respeito ao nosso cansaço, né, e a nossa prática, que muitas vezes é árdua, né, nas nossas profissões, às vezes nas nossas casas, né, no nosso trabalho, bom, em qualquer ambiente que a gente circule, mas se aquilo faz sentido, é impressionante como isso tá amenizado, né, como isso está justificado e como isso, de certa forma, nos amplia e nos reverte a mais ânimo, a mais vontade de realizar e a mais vontade de se entregar, né, para aquilo. Você falou que isso reverte a mais ânimo. Ânimo vem de ânima. Ânima é alma. Alma é o princípio vital, né? Então, uma pessoa que vive desanimada é uma pessoa morta, porque é uma pessoa sem alma, é uma pessoa sem vida. E quando nós encontramos o sentido
e fazemos, né, porque temos o porquê fazer aquilo que está ali, isso sim, o ânimo, né? Então, ânimo, tem a força, tem a vida, isso nos dá força, isso nos dá vida, e é o que vai, né, fazendo que a gente acorda a tal hora, que a gente faça tal coisa. Então, como é importante estarmos animados, né? Graças a Deus. Muito legal. E olha que interessante, né? Porque quando a gente traduz, né, e coloca isso dentro da medicina, né, da prática médica, e da medicina do sono, a gente entende que muitos distúrbios do sono nos retiram a nossa vitalidade. E a gente pode falar de apneia do sono, né, e o roncador, né, principalmente naquelas pessoas que têm apneia do sono mais moderada, apneia do sono grave, naquelas pessoas que param de respirar mais de 30 vezes por hora, ou mesmo na insônia, ou mesmo naquele trabalho de turno que faz com que a pessoa não consiga dormir hora nenhuma, ou mesmo nas questões de movimentos de pernas, em que a pessoa também fragmenta o sono e superficializa e não dorme bem à noite. Ou seja, diversos distúrbios do sono nos retiram a nossa vitalidade. E uma observação que eu gosto muito de fazer, porque eu entendo que muita gente sofre disso, é que existe uma confusão com relação ao diagnóstico de depressão, né? Assim, as pessoas acham que está deprimido quem está triste. E, teoricamente, não é só isso, né? Assim, a pessoa pode estar, né, com depressão, mas estar sorrindo, estar fazendo uma ou outra atividade aparentemente normal, mas o que vai mais denunciar o estado depressivo é a falta de vitalidade, né? É essa falta do ânimo. E eu, enquanto profissional, assim, o que eu percebo muito também, e aí eu queria que o senhor complementasse isso, né, pelas práticas de vida que o senhor tem, é o quanto que estar animado é importante, né? Então, uma frase que me gera uma reflexão grande quando eu estou num encontro clínico eu estou muito desanimado. Eu não tenho vontade de fazer nada, nem aquilo que me dá prazer. Isso é muito arrebatador para mim, porque eu nunca estive nesse lugar especificamente, mas eu imagino como deve ser doloroso estar nesse movimento, né, de desânimo. E o quanto que a gente, com as práticas não só da religiosidade, da espiritualidade, mas na reorganização da RE como uma alavanca para mexer com todos os outros pilares de saúde, podem ser promotores, né, de uma vida muito melhor, com muito mais significado, com muito mais sentido, com muito mais propósito, com que a gente seja muito mais feliz. E aí, quando eu penso lá no burnout, em que a gente fala, o burnout também tem muito a ver com o exagero do trabalho, com o exagero, né, do doar-se ali naquela atividade sua, mas é muito também na falta de sentido, né, na falta de por que eu estou fazendo isso, né? Ou até uma coisa que eu tinha muito, né, e a minha dor era muito essa, o quanto eu consigo realmente mobilizar, o quanto eu consigo realmente fazer diferença. Isso eu acho que foi um ponto muito forte para o meu desenvolvimento do burnout lá na pandemia. Porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, a gente ainda não tinha vacina, a gente ainda não tinha remédio eficaz, e um monte de gente falando que tinha um monte de remédio, mas que não tinha nenhum remédio, né, num determinado momento ainda. E aí, como que ontem eu comentando com duas pacientes minhas, uma tem 82 e a outra tem 85 anos, né, as duas irmãs, e aí eu falando exatamente isso para elas, o quanto foi redenção, por exemplo, as vacinas. Né? Assim, o quanto aquilo se apresentou como sendo muito maravilhoso, né? Como sendo um divisor de águas, né? Do que a gente começou a perceber e do controle da doença, né? E o quanto a gente pôde realmente, e aí depois com os antivirais eficazes, né, o quanto que a gente conseguia realmente mobilizar. Então aquela sensação de que eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo bastante, também é muito forte, né, nessa questão do sentido, né, da importância do meu trabalho, da importância do nosso trabalho, da importância da entrega, da importância do quanto que isso pode fazer para mexer com o outro. Porque a gente acaba só mexendo com o outro, né? A gente não consegue pegar na mão e seguir o tempo inteiro do lado grudado. Apesar de muitas vezes a gente ter essa vontade, né? Mas a gente entender que o movimento tem que ser do outro, né? Tem que ser nesse princípio em que a gente vai, sim, estar no melhor ambiente, a gente vai conversar sobre as melhores coisas, a gente vai estimular sempre que a gente siga pelos
pelas emoções positivas, né? Pelas tendências que reforçam esse ciclo virtuoso. Mas a vida não é só assim, né? As coisas continuam acontecendo, algumas coisas boas e ruins. E, voltando ao que o senhor falou, nada como ter essa fortaleza que nos segura, que nos ampara, que está sempre presente pra gente. Então, presente de presença e presente enquanto presente, né? Porque, indiscutivelmente, a nossa fé nos move, né? E nos protege muito, inclusive dos pensamentos e das imaginações que temos e que, na imensa maioria deles, acabam não se concretizando. A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado!